Olá, queridos, a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a tua vida. Espero que você esteja bem, espero que a sua semana tenha sido uma semana abençoada com a graça do Senhor sobre ti. Amém? Vamos orar então, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor e apresentar esse tempo de estudo da nossa classe de Apocalipse. Oremos. Senhor, muito obrigado. Obrigado por termos a oportunidade de estudar e aprender um pouco mais a tua palavra. Fala conosco nesta hora, capacita-nos a entender as Escrituras. Assim oramos e graças te damos e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, primeiramente quero pedir perdão aos irmãos, porque eu cometi uma falha de continuidade. Eu não tinha percebido isso, quem percebeu foi nossa irmã Jussara. Ela mandou durante a semana um áudio para mim e falou: pastor, eu estava aqui acompanhando a última aula que nós falamos no capítulo 21, e ela falou assim, e eu percebi que a aula anterior, né, que se não me engano foi a aula 40, né, você não terminou o capítulo 20, ficou faltando os versículos 11 até o versículo 15, que falava lá do juízo final. E aí na outra aula, na 41, você já entrou falando sobre o capítulo 21, e aí você cita ali uma hora, e eu percebi que, será que ele falou, mas eu não vi ele falar. E aí quando ela mandou para mim esse áudio, eu falei, nossa, é verdade, eu acabei pulando esse trechinho. Então primeiro eu quero pedir desculpa aos irmãos aí, a você que está nos acompanhando por esse canal, porque foi falha minha mesmo. Como eu estou acostumado a dar basicamente um capítulo, uma aula, né, um capítulo por aula, eu achei que eu já tivesse terminado. E de fato eu fui olhar e falei, nossa, eu não falei com eles. Então, a nossa aula hoje, apesar que, se você acompanhar a sequência de capítulos, né, das aulas, a aula 41, nós falamos do capítulo 21, hoje eu retrocedo nessa aula, na aula 42, para falar do capítulo 20, mas de uma forma exclusiva aqui do versículo 11 até o versículo 15, que fala sobre o julgamento final ou o julgamento do trono branco. Então vamos ler aqui, só fazer a leitura, para que a gente possa então trabalhar sobre este assunto, um assunto muito importante, tá? Que nós temos que entender, porque é o fechamento de muitas coisas aqui, tá? Da própria história da humanidade como nós a conhecemos. Diz assim, João relata, então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Bom, vamos entender isso, porque, como eu disse, são poucos versículos, mas eles têm muito conteúdo para ser analisado. Estou arrumando aqui, isso, tá? Só para a gente entender o contexto, como eu pulei para o capítulo 21 e estou voltando agora, lembra que no capítulo 20, o capítulo 20 ele fala dos 1000 anos, ele fala da entrada dos 1000 anos. Então se você pegar o capítulo 20, a partir do versículo 1, tá? Até o versículo 6, o que você tem ali? Você tem aonde é citado a chegada dos 1000 anos, tá? 1000 anos sobre a terra. Depois, se você pegar o capítulo 21, que foi o que eu falei na semana passada, o capítulo 21 também fala dos 1000 anos, mas ele traz outras informações, ele traz uma descrição ali maior desse período, do que será esse período de 1000 anos, ok? Ao final, aqui no capítulo 20, nós chegamos no versículo 7, e diz o que no versículo 7? Que ao final desses 1000 anos, ou seja, quando se completarem aí esses 1000 anos, nós vamos ter o que?
Primeiro, Satanás vai ser solto da sua prisão espiritual, que eu acredito particularmente seja o Tártaro, tá? E ele vai ser solto e ele vai o quê? Ele vai inflamar as nações, tá? Tanto que o texto diz que muita gente vai ser inflamada por ele, nós já falamos isso, tá? Na aula 40 sobre isso, tá? Ele vai inflamar as nações ali, tanto que ele vai reunir como se fosse um grande exército, né? Apesar das pessoas terem vivido 1000 anos debaixo do governo de Cristo, né? Da justiça, do senhorio, dos mandamentos de Deus, as pessoas vão ainda, muitas pessoas vão ainda se posicionar no sentido de acreditar, de querer algo novo fora de Deus. Lembrando, gente, que essa proposta de algo novo fora de Deus, ela não é nova, tá? Aqui Satanás está usando a mesma argumentação que foi usada no Éden, tá? Quando ele faz a mesma proposta, para que a Eva e Adão comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque aí então eles seriam iguais a Deus, ou seja, eles teriam uma vida fora de Deus, eles poderiam fazer algo novo, algo diferente fora de Deus, tá? E a gente viu que o que casou foi morte e destruição. Então é a mesma coisa, tá? O que é mais grave, eu vou colocar assim, é porque nós estamos num contexto onde as pessoas viram em 1000 anos a terra ser transformada, completamente curada, abençoada, mas debaixo, né, do governo de Cristo, que será um governo onde a vontade de Deus será o padrão para ser vivido, tá? Mas como eu disse anteriormente, por que Satanás é solto após 1000 anos? Porque no período de 1000 anos, queridos, muita gente, né, vai nascer e crescer. Eu falei sobre isso, a humanidade vai voltar a viver bastante. Então a terra vai ser repovoada, tanto que o texto diz aqui, né, que quando as nações se reúnem dos 4 cantos da terra, isso está no versículo 7, né, fala que é como a areia do mar, ou seja, a ideia é de muita gente. Então em 1000 anos a humanidade vai crescer, né, ela vai prosperar no sentido de se multiplicar grandemente. Ok? É uma coisa muito parecida lá com Gênesis, capítulo 5, ali em diante. Ok, queridos? Importante disso, que nós falamos já na aula 40, vai ter essa batalha de Gog e Magog. Nessa batalha de Gog e Magog, tá? Todos esses que estão ali afileirados, né, com Satanás, né, nesse engano, nessa rebelião, eles vão ser o quê? Destruídos. Vão ser derrotados, vão ser vencidos, tanto que o texto diz, no versículo 11, que o diabo então ele vai ser o quê? Lançado no lago de fogo e de enxofre, ou seja, ele vai para o Geena, ele é lançado no inferno, tá? A tradução correta aqui, o entendimento correto é que ele vai ser, tanto que ele fala, onde já estavam o quê? A besta e o falso profeta, ok? Deixa eu ver se eu não esqueci nada, tá? Então, a gente viu ao final dessa batalha, né, ou quando essa batalha acontece, você tem de um lado os que estão com Cristo, os que são descritos aqui no versículo aqui, o arraial, versículo 9, quando fala do arraial dos santos e a cidade querida, que nós falamos sobre ela aí no capítulo, na aula 41, tá? Então não vou entrar nesse assunto, não vou entrar nesse processo agora, isso já foi colocado e trabalhado, ok? Vamos em frente aqui. Então há essa batalha ela é vencida pelo Senhor, tá? Todo esse exército ele é então consumido ali por fogo que cai do céu, eles são consumidos, tá? E aí vem a pergunta, tá? Vem a pergunta que é colocada aqui. Ok, então o fogo veio, trouxe o juízo, consumiu. A pergunta que fica é, a partir daí, e as pessoas
o que vai acontecer com todas essas pessoas? Porque o texto é claro em dizer o quê? Que o diabo, ele foi lançado no lago de fogo. É muito claro dizer que o falso profeta e a besta já estavam ali, mas e essas pessoas, né? Nós temos ali a descrição do Arraial dos Santos, da cidade, né, da Nova Jerusalém. Nós temos a descrição dos que foram destruídos. Mas e aí? Qual é o desfecho de tudo isso? É isso que nós vamos ver aqui a partir do versículo 11 em diante. Tá? O que nós vamos perceber? Tá? Que o versículo fala o quê? Que após isso tudo, ele vê um grande trono branco e o que está assentado sobre ele. Essa expressão que aparece aqui, ó, da presença dele fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para ele, significa o quê? É uma ordem de grandeza. É para dizer o quê? Que diante da presença, né, diante da manifestação do Criador, do Senhor de tudo, todas as outras coisas, por maior que sejam, elas se apequenam, essa ideia de fugir significa o quê? Não tem nada que possa se colocar diante do Criador. Tá? Tudo foge à presença, por quê? Porque ele é glorioso, tremendo, né? Porque nós estamos falando de alguém que mesmo o próprio universo não é nada diante dele, diante da sua grandeza, do seu poder, da sua majestade, da sua existência. Né? O próprio universo existe como resultado de uma vontade deste Criador de que esse universo existisse, ou seja, o universo pode ser enorme, mas ele é ainda apenas algo que este ser que não pode ser medido criou. Tá? Então isso aqui é apenas para trabalhar uma questão da ordem de grandeza e mostrar que diante dele, da manifestação dele, tudo foge à presença, tudo é menor, nada se compara a ele. Ok? Então é dito o que? Esse trono. E é interessante por quê? Porque esse trono que é colocado aqui indica o quê? Indica que vai ter o quê? Um julgamento. As coisas vão ser finalmente estabelecidas. Tá? E isso vem para trazer essa resposta, e as pessoas que estavam ali, as pessoas que morreram nessa batalha, as pessoas que morreram no milênio, as pessoas que morreram lá na batalha do Armagedon, as pessoas que morreram ao longo de todas as épocas que já existiram, desde lá do começo, desde o início da humanidade. Então esse julgamento final, tá? Ele é bem interessante porque esse julgamento final, ele indica o quê? Ele indica exatamente o fim da humanidade. Pelo menos da forma como essa humanidade viveu até então, existiu até então. Né? Uma humanidade que ela foi caída lá no Éden, e ela chega até o final desse processo agora para ser para que os últimos traços dessa queda sejam retirados, sejam removidos. Tá? E somente agora aquilo que está no estado de perfeição e restauração passe a fazer parte daquilo que será a eternidade, os séculos dos séculos, para todo sempre, que são expressões que a gente costuma encontrar nas Escrituras. Tá? Então vamos lá. Então, o que é o juízo final ou o julgamento do trono branco que nós vemos aqui? A ideia do trono branco é justamente o que? Mostrar que aquele que está assentado nele, tá, é santo, é perfeito, ele é glorioso, ou seja, quem está ali não é qualquer pessoa, né? Essa brancura é a santidade, é aquele que não tem mutação, é aquele que não há sombra, não há dúvida, né? Tá? É uma forma de mostrar que a glória de Deus, a grandeza de Deus, ok? Então isso é bem interessante, isso é bem importante ser trabalhado. Deixa eu só ver se eu descer um pouquinho aqui, fica melhor. Isso, acho que vai ficar um pouquinho melhor aqui. Maravilha, eu estou ficando meio, eu botei a câmera meio para baixo, ficou meio estranho. Vamos lá. O juízo final, ele envolve quem? Ele envolve todas as pessoas, do início da humanidade até o último ser humano que vai nascer durante o milênio, ok? Agora,
O juízo final é para todos os seres humanos que nasceram? Não. Isso que é importante, tá? Por quê? Porque existem ensinos, tá? Até mesmo, por exemplo, como o próprio ensino adventista do sétimo dia, que vai dizer que todas as pessoas vão passar, todas, inclusive os santos, inclusive a igreja, inclusive aqueles que estão com o Senhor, todos vão passar pelo juízo final, tá? E essa é uma informação incorreta, essa é uma leitura incorreta, tá? Não são todos que vão passar. São todas as pessoas de todas as épocas que existiram, sim, mas as que estão agora diante da eternidade, numa condição que de incredulidade, são os incrédulos, tá? São os infiéis, são aqueles que não creram. É isso que é importante dizer. Esse julgamento não é para toda a humanidade, no sentido de inclusive os santos de Deus, mas todos aqueles que na verdade estão fora dos que pertencem ao Senhor. E isso que é importante discernir. Por quê? Porque se você prestou atenção, você vai ver que o juízo final se trata da segunda morte, ok? Só que quando você volta aqui no capítulo 20, você vai ver o quê? Que é dito que aqueles que estavam com Cristo, que não aceitaram a marca, eles reviveram e reinaram com Cristo, tá? E fala que os que não reviveram, ou seja, os que não estavam com Cristo, eles vão ficar ali até que os 1000 anos se completem. Tá? Então ele fala, essa é a primeira ressurreição, ele fala, bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, a primeira coisa que a gente encontra, o primeiro elemento que a gente encontra é que o juízo final tem a ver com a segunda morte. E a descrição para os santos de Deus sempre tem a ver o quê? Com a primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida. Tá? Que é quando as pessoas novamente recebem os seus corpos, tá? Então elas passam novamente a ser essa tricotomia de espírito, alma e corpo, tá? E elas são o que? Glorificadas agora no Senhor para estar com o Senhor. E nós já falamos isso, até porque o próprio capítulo 19, nós fizemos isso acho que 2 ou 3 aulas atrás, o próprio capítulo 19 fala das bodas do Cordeiro. Quando todos aqueles ali, antes do momento de Cristo voltar à terra, há bodas do Cordeiro, ou seja, estamos unidos com o Senhor, né? Somos agora o corpo de Cristo na sua manifestação ali agora gloriosa, completa. Então, essa igreja gloriosa desce com o Senhor para reinar 1000 anos. Aí ela reina 1000 anos com o Senhor. E aí, ao final de 1000 anos, ela vai passar por julgamento. Entende? Não faz sentido. Tá? Não faz sentido. Por quê? Porque a base doutrinária desses ensinos que dizem que todos vão passar, eles muitas vezes estão ligados a ensinos de pseudos profetas ou de profetas menores ali que foram colocados segundo, né, a liderança desses grupos, entendeu? Desses supostos profetas que existiram no meio desses grupos, que viram coisas a mais e que acrescentam coisas à Bíblia, tá? Mas a Bíblia se explica, ok? Então, basicamente nós vamos ter ali o milênio, o corpo de Cristo reinando com o Senhor. E durante o milênio nós vamos ter o quê? Aqueles que vão crer no Senhor. Porque as pessoas vão ter que crer no Senhor. Mesmo estando num ambiente perfeito, num mundo perfeito, elas vão ter que fazer a sua posição de crer e receber o Senhor, assim como também não de fazer de rejeitá-lo. E esses que vão rejeitá-lo estarão na batalha de Gog e Magog. E aqueles que creram no Senhor estarão o quê? Fazendo parte do arraial dos santos. Tá? Esse arraial dos santos aqui, ele pode representar assim como, né, nós falamos na semana passada sobre a Jerusalém Celestial, pode ser a cidade, pode ser o povo, mas o fato é, se for a cidade, o povo glorificado habita ali, mas você tem o arraial dos santos juntos também. Então significa o quê? Que haverá um momento ao final desse milênio, tá, que o povo de Deus estará todo junto ali, seja, né, o povo judeu, será o povo, os gentios das nações que creram, e será o corpo de Cristo, né, os glorificados que estarão ali.
E eles serão o quê? Verão a vitória do Senhor, que vai consumir toda essa rebelião e vai acabar com toda a rebelião e com todos os rebeldes, porque ali as pessoas, ao final do milênio, terão tomado uma decisão, se elas estarão com o Cristo ou se estarão em rebelião com o Cristo. Por isso que vem o juízo, porque ao final de 1000 anos, tá, chegou uma hora de julgar todo mundo, mas todo mundo quem? Chegou a hora de julgar todo mundo que até então, ao longo de todas as eras, morreram no estado de impenitência, tá? Então, só para lembrar, coisas que nós falamos lá atrás, no começo da classe, quando nós falamos sobre o lugar dos mortos, aí você vai entender o que nós estudamos lá atrás. Por isso que é importante entender isso para entender agora. Nós vimos que desde que a humanidade foi criada em Adão e Eva, as pessoas morriam e elas iam para onde? Elas iam para o lugar dos mortos, tá? Que é uma região espiritual onde, na verdade, a parte material do homem se dirigia para lá, ok? Nesse lugar, haviam 2 lugares. Você tem o seio de Abraão, tá? Ou a ideia do paraíso, e você tinha o lugar dos ímpios, que eram já um estado de sofrimento, ok? Isso durou até Jesus. Quando Jesus vem, Jesus morre, ele desce à habitação dos mortos, tá? Que no hebraico é Sheol e no grego é Hades, tá? E que no português foi traduzido como inferno. Então muita gente acaba achando que as pessoas morrem hoje e já vão diretamente para o inferno, e não vão, elas descem à região dos mortos. A diferença é que até Cristo, até a ressurreição de Cristo, todo mundo ia para o mesmo lugar. Quando Cristo morre e desce, ele leva cativo o cativeiro. Então a partir daí, tá, nunca mais você tem a descrição do lugar dos santos como uma descida, mas como uma subida, porque Cristo levou isso para os céus, porque Cristo foi para onde? Foi para os céus. Então ele levou esse lugar para os céus, porque aqueles que são dele agora vão. Então o paraíso agora, tá, que ele mesmo usa essa expressão, é um lugar nas alturas, tá? Então as pessoas agora, quando 2 pessoas morrem, ok? Essa é uma crente no Senhor e esse é um incrédulo. Essa crente no Senhor, ao morrer, tá? Ela vai para o paraíso, onde ali ela aguarda aquilo que nós já falamos, ela vai aguardar o momento em que vai haver a bodas do Cordeiro, em que o seu corpo físico vai ser devolvido, onde ela vai receber um corpo glorificado, onde ela vai voltar para a terra para governar com o Senhor, tá? E esse que morreu, incrédulo, tá? Qual a condição dele? Ele desce à sepultura, ele desce à região dos mortos, ele fica ali, tá? Ele fica acordado, ele está lúcido, ele sabe quem ele é, ele entende perfeitamente como ele está, e ali ele vai ficar aguardando o dia do juízo final, que é exatamente o que nós estamos falando aqui hoje. Tá? Então é importante dar todo esse pano de fundo para você compreender corretamente essa questão. Aí o texto diz o quê? Tá? Então, só para concluir, a partir de Cristo, as pessoas estão subindo ou descendo, tá? Até o dia do juízo. No dia do juízo, essas pessoas que estão no Hades, não as que estão no paraíso, as que estão no Hades, elas vão o quê? Se apresentar diante do trono branco, ok? Que é o que ele fala aqui, olha, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos. Então ele está falando o quê? De conhecidos e desconhecidos, de gente que nessa vida aqui teve posição, autoridade, e de gente que ninguém nem sabe, ninguém viu, tá? Todos grandes, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, ou seja, todas essas pessoas estarão diante do trono de Deus. E aí ele fala aqui, e abriram-se livros, abriu-se outro livro, que é o da vida. Então observe, abriu-se livros. Observe que a própria construção do texto mostra o que? Essas pessoas todas, grandes e pequenas, estão diante do trono. Abriram-se livros. Então, o que a gente percebe é o quê? Que esses livros, tá, estão ligados a essas pessoas que estão diante do trono. E ele fala, abriu-se o livro da vida. Esse livro da vida é o livro do Cordeiro de Deus. E aqueles que estão no livro da vida não passam pela segunda morte. É isso que a palavra fala.
Isso, inclusive, que está aqui, ó, no versículo 15. E todo aquele que não foi achado, inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então, observe que a presença desses dois livros, o que nós podemos entender? Primeiro, esse livro está lá para mostrar o quê? Que a pessoa não está lá no livro da vida. Tá? Isso nos leva a entender o quê? Que este julgamento que nós estamos lendo aqui não é um julgamento para essas pessoas como se elas fossem ter uma segunda chance. Tá? Porque algumas pessoas interpretam assim, é uma segunda chance. O livro está aberto porque, dependendo das obras delas, né? Porque o texto está dizendo aqui para nós aqui, né? Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então o que a gente vê? Que esses livros que estão abertos, ele tem a ver com as pessoas que estão diante do trono, grandes e pequenas, tá? E que o que aparece no livro, nesses livros? Os seus feitos, as suas obras. Então provavelmente a ideia é que esses livros estão relatando a história de todas aquelas pessoas, de todas as épocas, desde o início da humanidade até o fim agora da humanidade, de todas as pessoas que morreram numa condição de impiedade, de incredulidade, de rebelião a Deus. Tá? Então os livros estão ali para mostrar as obras, mas também ao livro da vida. E observe o quê? Que o texto está dizendo que elas vão ser julgadas segundo as suas obras, mas também no versículo 15 fala que aquele que não tem o seu nome no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. Então observe que parecem contraditórias se eu não entender o contexto, porque parece que essas pessoas vão ter uma chance. Bom, é aquele velho ensino, mas se eu fui bom, eu fiz boas obras, eu pratiquei mais boas obras do que más obras, então a minha balança vai ficar positiva, eu vou ter um saldo positivo, porque eu procurei ser uma pessoa boa. É verdade, eu errei, mas eu procurei ser melhor do que as coisas ruins. Então eu tenho um saldo positivo, e o saldo positivo me dá crédito. Isso, gente, é acreditar que as pessoas podem ser salvas pelas suas obras. A Bíblia diz, é claro, Efésios fala isso, ninguém será salvo por obras, ninguém será justificado por obras, é pela fé. É pela fé. Então, a Bíblia não se contradiz. Então, por isso que aparecem as duas coisas, aparecem as obras aqui, mas aparece o livro da vida. Por quê? Porque o que o texto está dizendo? Que o livro da vida é o que determina para onde essas pessoas vão. O livro da vida do Cordeiro, se o seu nome está no livro da vida, o teu lugar é o que nós lemos aqui no versículo 4. A parte B diz assim, no finalzinho, reviveram e reinaram com Cristo. Ou seja, e depois ele fala, essa é a primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição é a ressurreição para a vida. Então os que estão com o Senhor já estão na vida, na bênção, não foram julgados. Por quê? Por que eles não foram julgados? E por que eles não têm que ser julgados? Porque eles já têm o mérito de Cristo, tá? O mérito de Cristo sobre eles. Por isso que o nome está no livro da vida, tá? Por quê? Porque se está no livro da vida, significa o quê? Que as pessoas que estão lá foram as que creram, e foram as pessoas o quê? Que a justificação que Cristo obteve na cruz do Calvário com a sua ressurreição, recaiu sobre elas. Então, poderia dizer que o livro da vida é o livro dos justificados, é o livro dos redimidos, é o livro daqueles em que está dizendo lá, como se você abrisse e pensa no seu nome, tá? Você vai ler, eu vou falar meu nome aqui, tá lá, Cristiano, tá lá, a conta foi paga. Então, o nome do Cristiano, cadê o livrinho do Cristiano? Não tem mais livrinho do Cristiano. Por quê? Porque o livro do Cristiano agora está lá no livro da vida. A história do Cristiano agora está no livro da vida. Dizendo o quê? Que essa história, essa nova história é agora a história de alguém que foi redimido, justificado pela obra do Cristo. Tá? É o livro da vida, aqueles que estão destinados agora a herdar a vida, a eternidade com o Senhor, com o gozo, com a comunhão do Senhor. Então, automaticamente, quando eu entendo isso, eu vou interpretar quando fala desses livros e fala do que estava escrito nesses livros e que as pessoas seriam julgadas segundo as suas obras. Então, observe, esse julgamento aqui, amados,
Não é um julgamento para depois fazer essa balança e tentar dizer se essa pessoa foi salva ou não. Esse julgamento aqui é apenas para que a pessoa entenda a sua condição de impiedade. Por quê? Porque ela não está no livro da vida. A única coisa que sobra ela, se ela não tem alguém que a defenda, é ela se defender sozinha, tá? Se a pessoa vai se defender sozinha, o que ela tem para se defender é o que ela tem, o que ela é. Só que o que ela tem, o que ela é, não é suficiente para salvá-la. Então esse julgamento não é para algum tipo de uma segunda chance ou salvação. Esse julgamento, amados, é para que a pessoa receba, tá? Para onde que ela vai? Primeiro, para onde ela vai? O texto diz, ela vai ser lançada no lago de fogo, versículo 15, ou seja, ela já vai para o inferno, ela já vai para o Geena. Esse já é o destino final dela, ok? O que ela vai receber é uma sentença, para que a sentença do que ela vai viver no inferno. Então observe que como é sério essa questão do inferno, que as pessoas muitas vezes brincam com isso, ironizam isso, tá? Mas é só você entender, se para os redimidos, para a noiva do Cordeiro, se para os redimidos, os que vão estar com ele, reinarão com ele pelos séculos dos séculos, se para estes haverá galardão, e o galardão nós já falamos sobre isso, o galardão é a recompensa, então haverá esses níveis de galardão, que as pessoas vão o quê? Elas vão viver a eternidade debaixo de um galardão que tem a ver com as suas obras em vida aqui para o Senhor, né? A partir do momento que você creu no Senhor. Então por isso que eu falo, mude a tua mentalidade de achar que só porque, se eu já recebi, se eu recebi ou experimentei, porque eu consegui a salvação é péssimo, né? Mas se eu experimentei, só de ser salvo já tá bom. Não, querido, você foi chamado para você foi salvo, mas você é chamado para servir, para fazer diferença, para ter boas sementes, para você ter galardão. Porque o galardão não é para você, o galardão é para glorificar o Senhor. Então a tua vida vai glorificar ao Senhor de uma forma diferenciada na eternidade. Ok? Então, se eu entendo que existem galardões e esses níveis diferenciados, eu vou entender o quê? Que da mesma forma, quando eu penso no juízo eterno, não é apenas o fato de ir para o lugar que é o lago de fogo e enxofre, só isso já é muito ruim. Mas observe o que nós podemos entender, se as pessoas vão ser julgadas pelas suas obras que estão contidas no livro, nesses livrinhos, e elas não têm alguém que justifique as suas obras porque elas não creram, tá? Ou creram em alguma coisa errada, o fato é, essas pessoas vão ser julgadas pelas suas obras, tá? No sentido que de receber a recompensa das suas obras. Então elas vão entrar à eternidade, elas vão para o inferno, e elas vão passar a eternidade no inferno. Não é todo mundo lá, que nem aquele a gente vê, aquelas ilustrações, um grande caldeirão de fogo, e está todo mundo debaixo do mesmo caldeirão ali, né? Debaixo do mesmo fogo, todo mundo lá. Não, se nós vamos ter níveis de glorificação para o Senhor no céu, nós teremos níveis de sofrimento dentro do inferno. Tá? O que a gente pode aprender com isso é que o inferno não será um lugar apenas de muito sofrimento para todos, mas as pessoas vão no inferno, que já é um lugar de sofrimento, experimentar mais tormento ou menos tormento, dentro de um lugar de profundo tormento. Ou seja, se ir para o inferno, queridos, já é um péssimo negócio. Não só isso, mas ainda assim, querido, vai ter uma medida de julgamento ali, de uma sentença sobre você, que ainda assim vai trazer mais condenação ainda sobre a vida das pessoas. Ou seja, pensa numa coisa que por si só já é ruim, mas que ainda vai ficar pior por causa desse julgamento. Ok? Então ele fala, olha, né? E aí ele vai dizer aqui, né? Ele fala, eu vi os mortos, grandes e pequenos, e depois no versículo 13 ele vai falar assim,
o mar entregou os mortos que havia, a morte e o além deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então é importante, né, que nesse momento, que informação ele traz? Que ele está falando, quando ele fala aqui que o mar entregou os mortos, a morte e o além, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que é todo mundo, todas as épocas, de todos os lugares, tá, da terra. Ou seja, esse é o momento que todas as pessoas que já existiram, tá, algumas morreram em lugares incertos, outras morreram no fundo do mar, outras ninguém nem mais sabe que existiram, mas a ideia do texto é todo mundo que já existiu na face da terra, seja as que morreram no mar, ou seja, todo mundo que já morreu vai ser, até quem morreu no mar, ou seja, que não foi enterrado, tá? Vai se apresentar, vai estar todo mundo lá, todo mundo que não faz parte, né, do arraial dos santos, todo mundo que não faz parte do corpo de Cristo, dos santos, dos salvos, tá? Daqueles que agora nós chamamos dos eleitos, porque está cumprindo, né, na presciência do Senhor, está cumprindo todos aqueles que o Senhor já sabia, todas as épocas que creriam nele e aqueles que não iriam crer, ok? E aí vem uma informação interessante aqui, verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Tá? Ou seja, observe que a informação vem após dizer que serão julgados. A informação aqui é a mesma informação que vem anterior, do versículo 12 e versículo 13. Está falando que vão ser julgados e é um julgamento de condenação. Passado toda essa condenação, que o próprio versículo fala aqui no versículo 15, que vão ser lançados no lago de fogo, ou seja, depois que as pessoas foram já lançadas para o seu destino eterno. E aí, nesse momento, entenda, nesse momento, na face da terra, só estarão os santos de Deus. E nesse momento, querido, não vai ter mais nenhuma pessoa ímpia, incrédula, que precise tomar uma decisão para Cristo. Tudo já foi tomado, as decisões já foram tomadas e a divisão já foi feita. Os santos do Senhor estão com o Senhor em vida, alegria e salvação eterna. Todo o restante da humanidade, né, de todas as épocas, assim como os santos de todas as épocas também, todas as pessoas que estavam na condição de impiedade, elas estão o que agora? Elas foram lançadas no lago de fogo e enxofre. Tá? Elas vão ficar ali, tá? Como nós lemos aqui no capítulo 20, no versículo 10, fala assim, de dia e de noite serão atormentadas para todo sempre. Até porque, gente, existe hoje grupos que infelizmente, de pastores, que têm negado essa questão da eternidade do inferno. E dizem que isso vai durar durante um certo tempo e que após esse tempo, né, essas pessoas então seriam julgadas, porque Deus não mandaria as pessoas para o inferno para sempre, tá? Mas aqui o versículo diz para sempre. Então, eu gostaria muito de pensar, gente, de falar assim, não, as pessoas vão ter, mas aí eu estaria crendo, de certa forma, numa ideia muito parecida com aquilo que existe na doutrina romana, que é do purgatório, que as pessoas iriam para lá e passariam alguma coisa parecida com o purgatório, em que a humanidade ficaria lá purgando dos seus pecados e depois todos então seriam redimidos. Mas aí mais uma vez, né, nós negaríamos a fé, negaríamos a obra de Cristo e negaríamos as Escrituras que dizem que eles vão ser atormentados para todo o sempre. Então nós estamos falando aqui da eternidade, ok? E aí vem a informação importante. Diz assim, então a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Então quando ele fala lançado no lago de fogo, o que significa isso? Se todas as pessoas já foram julgadas, tá? E, lembrando aqui, importante, a morte aqui, quando ele fala então a morte, então ele está falando, essa morte aqui, ele está falando exatamente desse estado da pessoa que morria, né, o pecador que morria e ia para o lugar dos mortos. Tá? Então, não tem mais ninguém para isso.
Então, automaticamente, se não existe mais pessoas que estão nascendo pecadoras, porque agora todos que estão ali já são santos e aperfeiçoados pelo Senhor, então não existe mais morte, porque a morte entrou na raça humana como consequência do pecado. Mas agora não existem mais pecadores, porque todos os pecadores foram lançados no lago do fogo, e os que estão ali são os redimidos, e eles estão confirmados num estado glorioso, ou seja, eles não vão mais pecar, eles não podem mais ser tentados, não existe mais a possibilidade de queda. Então a morte, ela vai ser lançada, ou seja, a própria morte como resultado, né? Porque a morte era o salário do pecado. Então essa morte também ela é jogada, tá? no lago de fogo, tá? Ou seja, ela também a morte foi julgada, tá? E ele fala o inferno. Aqui algumas pessoas criam dúvida, porque se o lago de fogo é inferno, como é que o inferno é lançado no inferno? Aí eu vou explicar. Porque, mais uma vez, a tradução correta aqui não a palavra inferno aqui, é a palavra Hades, tá? Que é o lugar dos mortos. Ou seja, lembra que eu falei que tinha o paraíso, aquela coisa toda. Então, se todas as pessoas que estavam morrendo em todas as épocas, elas iam para esse lugar do Hades, e nesse dia elas se apresentaram, foram julgadas e depois lançadas no lago de fogo, aquele lugar chamado Hades, onde as pessoas morriam, e as condenadas iam para lá, ele vai também ser destruído. Por quê? Porque não tem mais ninguém para ir para lá. Porque não tem mais pessoas que vão morrer no estado de pecado. Então, automaticamente, também esse lugar, esse mundo dos mortos, esse lugar dos mortos, ele vai deixar de existir, ele vai ser destruído. Então, é lançado nesse lugar. Por quê? Porque as pessoas foram julgadas, a morte foi julgada, e o lugar dos mortos impenitentes também agora foi julgado. Então, a partir daí, o que você vê? Não tem mais. E eu quero que você entenda, nesse momento, gente, nesse momento nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma nova humanidade totalmente redimida. Não vai mais existir traço nenhum do velho homem, do velho Adão. A partir desse momento, todos esses homens e mulheres, essas pessoas de todas as épocas e aquelas que vieram a existir no milênio e terminaram o milênio crendo no Senhor, todas essas pessoas estão glorificadas, confirmadas como parte agora dessa grande filiação universal, e todas elas agora estão contempladas numa perfeição relativa ao Cristo, que é o segundo Adão. Então, o primeiro Adão, ele representa a morte e queda. O segundo Adão representa vida e eternidade. Então, essa é uma nova humanidade totalmente restaurada, redimida, que vai viver, né, com o Senhor agora para todo sempre. Então, nesse momento, a gente vai ter um contexto completamente novo, de uma terra glorificada, de uma criação restaurada, de uma terra restaurada e glorificada, de uma criação restaurada e glorificada, e de uma humanidade restaurada e glorificada. Não tem mais o traço do pecado, não tem mais o traço de qualquer coisa que estava ligado à rebelião ou podia levar o homem a cair. O homem agora está numa condição perfeita, porque ele está confirmado por Deus na sua perfeição relativa para viver, assim como os anjos de Deus agora vivem num estado de perfeição, né? Essa humanidade vai existir. Então aí, queridos, daí nós estamos olhando para uma eternidade onde muitos falam em estudos até que toda essa área do universo onde nós estamos também vai viver toda essa restauração, e aí tudo vai ser claro, transparente, como deve ser para nós, né, no entendimento. Então, só para você compreender por quê. Porque quando você compreende isso, aí você vai entender o que eu disse lá no capítulo 21, né, quando nós falamos ali, quando diz no versículo 8, né, o versículo 7 e o versículo 8 fala daqueles que vão vencer, vão herdar todas as coisas. Então essa promessa aqui do vencer e herdar no capítulo 21, no versículo 7, tinha a ver com as pessoas no milênio, que estariam vivendo aqui, que teriam que vencer, né, estar com o Senhor para herdar tudo que nós falamos aqui, tá? E aí ele fala no versículo 8, aos medrosos, incrédulos, abomináveis, né?
ele fala, o lugar desse será no lago do fogo do enxofre, que é a segunda morte. Então ele também se refere a estes homens, a essas mulheres, essas pessoas que nos 1000 anos, elas vão estar ali e elas vão acabar não crendo no Senhor, porque elas não vão, elas não farão do Senhor de fato o seu Deus, e no final elas vão aceitar as práticas, os enganos que Satanás vai trazer, e no final o destino delas, apesar de viverem nesses 1000 anos um mundo maravilhoso, quase perfeito, essas pessoas vão acabar indo para o lago do fogo do enxofre. Amém, queridos? Então, eu acho que com isso deu para vocês entenderem esse contexto todo, tá? E a gente compreender que isso acontece ao final dos 1000 anos, tá? Há uma sequência de eventos aí, tá? O capítulo 21 mostra muito sobre as coisas que vão, maravilhosas que vão acontecer, e aí semana que vem, então, a gente vai entrar aqui no capítulo 22, que fecha esse capítulo 21, né, falando desse momento final, e depois aqui as coisas que João fala no final aqui, a partir do versículo 7 em diante, aquilo que ele fala para a igreja de todas as épocas, sobre esse fechamento todo do capítulo 22, e nós encerramos então daí na semana que vem o nosso estudo da nossa classe de Apocalipse. Amém? Espero que você tenha entendido, que você tenha sido abençoado, e você possa com isso firmar cada vez mais a sua fé e servir ao Senhor com alegria todos os dias da sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Graças te damos por esse estudo, que isso possa ter aberto o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que possamos crescer e avançar cada vez mais e possamos viver os nossos dias de hoje, vigilantes, atentos, Senhor, e acima de tudo ligados com o Senhor. Graças te damos nessa hora, abençoa a vida dos meus irmãos, cada um que está participando e assistindo, Senhor, e dê a cada um deles uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma excelente semana para você, na graça e na paz de Cristo Jesus.